Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Luzes para a Educação. Estou aqui com o professor Cláudio para mais um bate-papo sobre algum tema relacionado à educação. Hoje, então, professor, falamos no programa passado sobre a importância da família e hoje sobre a escola. A importância da escola. A escola é importante ou tem que ser tudo home office? Exatamente. Eu achei interessante falar sobre isso, porque muita gente pode falar, a gente está batendo tanto na tal da escola que a gente pode achar que a escola é desnecessária. E nós queremos deixar claro que não é isso. O fato de você ter a opção de fazer uma escola doméstica é uma opção. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais ou menos 3% fazem ensino domiciliar. Qual o problema? Aqui no Brasil, que eu saiba, é muito menos que isso. E tem tanta gente preocupada com esse menos de 1% que estuda e não se dá conta de que tem a escola realmente para se preocupar. Então, por isso que é importante a gente falar da escola. Essa que é a ideia que eu imaginei a gente comentar agora para ter um bate-papo de hoje. A Mercedes Pallet, por exemplo, ela coloca nos livros dela, em ambos, tanto na A Família Educadora do Ser Humano e A Educação das Virtudes na Família, que, durante o tempo, na infância, ela vai ter o contato com a família, onde o importante é que tenha o amor, que a gente comentou no programa passado. Vai ter que ter os próprios pais, tem que ser causa exemplar para o filho, tal. Sim. E só que depois ela vai ter um choque, no momento vai ter um choque que é quando ela for ter contato com outras crianças da idade dela no ambiente escolar, e aí lá tem que ser os professores. Então, e daí a Mercedes Pallet, por exemplo, ela, porque tem aquela ideia assim, não, a educação vem de casa, Aqui não é dever do professor educar. E a Mercedes Pallet chega assim, não é bem assim. O professor tem que ajudar os pais nesse papel aí, não é, professor? Exatamente, eu até penso em a gente fazer uma outra aula só para discutir sobre o que é, qual é a ação dos docentes nisso aí. Mas vamos falar hoje sobre a escola, tá? Veja, é direito natural que a educação seja da família. Já abordamos, no nosso último encontro, falamos sobre a família, como é importante. Então lá começa. E isso é direito natural. Mas, além de tudo, no nosso país é direito constitucional. Então, além do direito natural, já foi passado por papel até. Então, direito positivo, que é dever realmente da família e do Estado. Da família, primeiramente, do Estado em segunda mão. Como é que o Estado age? Por meio de escolas públicas. Então, eu queria comentar o aspecto de escola pública e escola privada, ou seja, escola de uma maneira geral. Quando eu falar escola, eu estou me referindo aos dois sistemas. Então, é direito da família e, em algum momento, por questões práticas até, a família não conseguirá mais dar conta de educar pelas mais diversas razões que nós não vamos discutir aqui agora o porquê, mas ela não poderá continuar a educação. E aí ela vai fazer o quê? Então ela leva essa criança para um desses estabelecimentos que deem continuidade ao processo educacional. Vai ensinar também? Sim, também vai ensinar. Mas a ideia é que o processo educacional continue. Então, a escola é uma subsidiária da família. E essa é a verdadeira noção que nós deveríamos ter da escola. Agora, qual escola que seria essa? Eu já fiz outro dia uma palestra aqui, quem buscar aí no nosso, aqui no canal do YouTube, aqui já dá um like também, compartilhe com os amigos. Tanto tanto esse programa quanto a palestra do professor aí. Eu abordo também no livro nosso sobre Luzes da Educação, quando eu falo da história da educação, eu peguei várias escolas. Então tem as escolas do grego, as escolas dos romanos, as escolas, tem os dos chineses, tem os dos japoneses, tem os dos finlandeses. Qual escola?
E eu queria deixar claro que justamente quando nós falamos da antropologia do ser humano, ele tem uma individualidade. Então, qual escola? É a escola adequada ao indivíduo, não o indivíduo adequado à escola. Né? Quando você nivela, eu gosto de repetir isso, ao você nivelar, você abaixa o nível. Não tem como. Né? Só para dar um exemplo, né, professor, assim, para deixar claro, pegar até a questão da, quando a gente vai na psicologia estudar sobre a questão das personalidades, né, uma divisão bem simples e que hoje todo mundo conhece, né, foi dada por Jung, tem as personalidades mais introvertidas e tem as personalidades mais extrovertidas. Então, além da personalidade ter traços, por exemplo, da personalidade masculina com a feminina, ainda tem o masculino, introvertido, masculino, extrovertido. Tá? São bem diferentes. E hoje em dia põe tudo na mesma sala de aula e aí parece que os introvertidos são os alunos bons, porque não incomodam tal, e na verdade eles devem estar tudo por dentro, devem estar remoendo, tipo, eu não estou entendendo nada, mas eu tenho vergonha de perguntar, né? Os extrovertidos estão lá botando fogo na sala de aula. Nós podíamos falar também de temperamentos, né? Sim, não, só. Se a gente for passar as diferenças que o ser humano tem entre si, além do que existe o masculino e o feminino, que há uma diferença absurda de um para outro, mas as diferenças que existem entre cada um já mostra a individualidade. E o sistema de educação colocado em cima dessas individualidades, dentro da eficiência com que eles agirem, haverá um progresso eficiente. Se você quiser, você pai, você mãe, tem 2 filhos e acha que se você der a mesma coisa para os 2 filhos, você está fazendo uma grande coisa, desculpe dizer, mas infelizmente você está sendo injusto com os 2. Porque ou um está recebendo mais do que deve e o outro está recebendo menos do que deve. O fato é que nenhum dos 2 está sendo atendido. Justiça é uma virtude que os pais têm que ter. O que é justiça? Tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Se você não souber fazer isso, você não está educando. Você está traçando uma reta e você está baixando para baixo o nível. Quem está alto é prejudicado e quem está baixo é prejudicado também. Né? Então, qual escola? E aí que vai um problema. Né? O Anísio Teixeira, um grande educador, polêmico, né? Mas um grande educador brasileiro, disse uma vez que na pior fase da educação de uma criança, ela não tem professor. É quando ela vai aprender a falar. Ela aprende a falar, e eu tenho 8, né? Tenho 7 netos nascidos e um está vindo aí agora. E estou aprendendo como se aprende a falar. Não tem professor. Não tem, você não manda na escola para aprender a falar. Imagine aprender a falar quando é difícil. E a criança desenvolve sozinha. Então, esse é um aspecto que o Anísio Teixeira comenta. Então, ou seja, a educação da escola, ela deveria ter um processo descentralizado de coordenação pedagógica. Né? Quando vai se estudar currículo, é um dos capítulos também do meu livro, eu falo sobre a teoria de currículo, bem um artigo bastante técnico, mas em alguns momentos chega-se ao ponto de cada sala de aula ter o seu currículo. E aí, alguns chegam até o ponto de dizer que cada aluno tem o seu currículo. E eu até acredito mesmo nisso. Se a individualidade da pessoa ela é importante e faz parte da antropologia, e é o natural, é próprio que cada um tem a sua individualidade. Pô. Eu estudei muito mais fora das escolas do que quando fui escolarizado. E o que me impedia? O que me impedia? Nada me impedia. Agora, se tivesse algo proibindo eu de estudar outras matérias, eu já estudei matérias as mais diversas possíveis. O que eu tenho que fazer é permitir que esta criança desenvolva a sua inteligência.
Inteligência nós também já discutimos em outra aula o que era, né? Ou seja, é com a inteligência que eu tenho que trabalhar a educação. Eu dando essa estrutura, não importa a atividade profissional que ela vai desempenhar. Professor, daí, bom, nós estamos falando com o mundo moderno. Então, uma das coisas que eu vou levantar aqui, por exemplo, é algo que, veja, eu mesmo só fui me inteirar estudando mais recentemente sobre esse assunto, né? Mas aqui no Brasil parece surreal se a gente começasse a defender escolas só para... Como era no passado, escola só para meninos, escola só para meninas. Deveria ser o padrão, né? Mas hoje em dia também, até nisso, né? Nesse padrão, né? A diferença... o menino aprende de maneira diferente da menina. Isso. Mas eles misturam tudo. Isso daí não causa confusão? Causa confusão. Isso é um item interessantíssimo a ser discutido. Se há diferença entre o homem e a mulher, você acha que na própria formação deles não vai haver diferença de ensino? É uma conclusão óbvia. Tem muitas conclusões óbvias que eu chamo de paradigmas. Eu falo um pouco disso na abertura do livro nosso. Esses paradigmas que dizem assim, não, se eu investir em educação, ela vai melhorar. Será? Se eu centralizar a educação, ela vai melhorar. Será? Né? Então, ou seja, são alguns paradigmas que a gente fica assim, não, vamos considerar todo mundo igual. Espera aí, isso melhora? Então, tem muitos paradigmas que não resiste a uma discussão filosófica, nem precisa ser muito profunda para você destruir. E essas ideias que estão norteando a ação da escola. Então, a escola é importante para o desenvolvimento da nação, do Estado? Sim, é. E isso foi muito bem, foi muito bem estruturado teoricamente pelo Louis Althusser e pelo Pierre Bourdieu. Eles escreveram 2 livros que são praticamente o mesmo nome, A Reprodução e Sobre a Reprodução, que tratam justamente isso, como a escola é importante para a sociedade, porque ela reproduz a sociedade. Sensacional, sem sombra de dúvida. E por isso que estão destruindo, porque querem modificar a sociedade. Mas eu, pai e mãe, quero que essa sociedade mude? Mudar para quê? Mudar para onde? Se nem eles sabem para onde e nem para quê. Então, a escola realmente tem uma ação primordial. E por que ela tem uma ação primordial? Porque, infelizmente, as famílias estão, entre aspas, abandonando, fazendo um abandono intelectual. Muita gente acha que, por causa do abandono intelectual no homeschooling, eles acham que vão proibir o homeschooling e vai evitar o abandono intelectual. Mas há um abandono intelectual em deixar ou quase que jogar os filhos na escola. E a escola que se lixe em educar o meu filho. Ora, a escola vai fazer aquilo que o Estado determina, porque o Estado tem a força de impor. E aí, por isso que eu digo, escola, tanto pública como privada, ela perde a sua liberdade quando o Estado amarra ela com o seu centralismo e ela não pode fazer o que ela gostaria, que seria essa pluralidade pedagógica que seria muito útil, muito favorável. Então, a escola, ela é importante, e ela precisa ser fiscalizada e conduzida pelos seus pais e pela comunidade. Se você sair desse nível comunidade, você já vai começar a atrapalhar essa escola. Essa escola já não vai cumprir bem a missão dela. Se a escola é lá dos índios, lá do Mato Grosso, se você botar alguma coisa diferente, você vai mudar aquela sociedade. Se você pegar uma escola aqui em Curitiba, ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, você vai mudar. É isso que eu estou querendo? Ou eu estou querendo que a minha sociedade se reúna em torno do oikos, lembra do oikos da última aula que nós falamos? O oikos, ou seja, a família, o grupo que a gente pertence, e por isso que eu gosto de estar nesse grupo, porque esse grupo realmente me acolhe,
Então, é essa escola que eu tenho que buscar. Essa escola deve ser defendida. Essa escola é ótima, desde que ela tenha liberdade, onde os pais vejam que realmente estão sendo educados como ele teria que educar em casa, só que ele por várias razões não pode, a mãe por várias razões não pode, deixa ele na escola. Agora, se ele for educado de outra forma, essa escola, obviamente, eu como pai não vou querer. Né? Essa é uma das brigas do sistema americano de ensino, não é? Sim. Essa está sendo uma das grandes brigas dos americanos. Aqui no Brasil já está completamente, né? Já falam de base comum curricular, aí já está completamente. É a centralização centralizada, né? Mas lá nos Estados Unidos estão querendo fazer isso, né? Mas tem resistência, né? Por causa dessa tradição comunitária dos Estados Unidos, né? Até como eles nasceram com o país e tá a briga forte aí, né? Porque vem aqueles valores, né? Da cultura woke, né? Os caras querem botar de cima para baixo. Tem que ensinar ideologia de gênero, tem que ensinar aborto, tem que ensinar putaria na sala de aula. E tem muitas escolas confessionais lá, né, que resistem a isso. Tá uma guerra grande lá, não é por causa disso? Está. E infelizmente, como a gente às vezes compra o produto pronto, a gente está comprando o produto pronto. O John Dewey estava desenvolvendo essas teorias lá em 1920 e o Anísio Teixeira foi lá fazer um curso. Foi até premiado no curso e trouxe para cá, para o Brasil, essas ideias de que o quê? A sociedade produz a escola porque a sociedade precisa de profissionais. Então, se a sociedade precisa de 100 engenheiros, 300 advogados, 400 psicólogos, ela tem que formar essa quantidade de profissionais. E aí, ele ficou maravilhado, o Anísio Teixeira. Só que essas ideias estavam sendo discutidas nos Estados Unidos e, como você falou, até hoje tem. Isso foi numa progressão, ou seja, essa industrialização que tomou conta do mundo começou a dominar economicamente esse mundo. E como essa educação, como essa força econômica precisava aumentar, ela viu, olha, vamos mexer na escola, já que a escola é o local onde eu reproduzo o que eu quero, vamos fazer com que a escola reproduza mão de obra, que ela reproduza recursos humanos. E aí o ser humano passou a ser um recurso, passou a ser uma coisa. A escola fascista, professor, que a gente estava comentando no programa. Não, a escola fascista é justamente como não tinha ninguém estudado isso, e a tradição escolar sempre foi descentralizada no mundo inteiro, né? Mas eles queriam centralizar porque eles queriam uma escola que produzisse mão de obra. Eles buscaram quem sabia fazer isso. Onde? Lá nos marxistas. Porque os marxistas queriam fazer isso não com o objetivo do mercado comum, com o objetivo de fazer um governo único socialista. Ora, então os capitalistas viram, eles sabem o como, mas nós queremos isso, então vamos usar essa ferramenta. Então aí, por isso que entrou o Althusser e o Bourdieu fizeram a teoria. Curiosamente, o Paulo Freire que desenvolveu uma prática e fechou, né? Sendo que tanto Althusser como Bourdieu, né, eu penso que eu explanei bem isso naquela live que eu falei sobre a história da educação na segunda parte, mas veja, eles se basearam nos chineses. Por que chineses? Ora, porque Mao Tse-tung fez toda a revolução dele, mas Mao Tse-tung foi um dos poucos, vamos dizer assim, as poucas pessoas, eu ia falar filósofo, mas eu acho que é forte falar de filósofo, mas uma das poucas pessoas que estudaram os escritos de Marx. Porque pouca gente estuda Marx. Uma outra personalidade que estudou bastante Marx foi Lenin. E porque, curiosamente, os dois estudaram porque ficaram presos. O Lenin participou de um atentado contra o imperador, contra o czar, e foi preso. Só que a prisão lá na Sibéria, eles deixam levar livros, tudo. E daí ele começou a estudar o marxismo lá e estudou bastante. Tem um livrinho ali sobre as anotações que Lenin fez sobre Marx.
E Mao Tse Tung também, porque Mao Tse Tung foi perseguido, fugiu para as montanhas, para as cavernas e começou a estudar Marx. Então os dois estudaram, mas principalmente o Mao Tse Tung viu, mas espera aí, foram fazer a Revolução Comunista na Rússia e não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque Marx fez o processo dele no sistema industrializado. Não tinha trabalhador na Rússia, só tinha agricultor, e não deu certo. Ora, aqui na China também, como é que eu vou fazer minha revolução aqui? Aí ele descobriu que poderia fazer pela educação. E aí os franceses copiaram. Então, os franceses, o Althusser, o Bourdieu e aquela equipe toda lá, né, para não usar outro nome, pegou essas ideias chinesas e transformaram numa teoria francesa. Inclusive na França hoje, tem um problema seríssimo em termos de escola, que algum dia a gente pode comentar também numa outra situação. Né? Mas o fato é o seguinte, esse como fazer, essa teoria, estava na mão dos marxistas. Então, quando os capitalistas quiseram utilizar esse processo de uniformização para a produção do capital, para a produção da mão de obra, lançaram mão de quem tinha o know-how, que eram os marxistas. Por isso que hoje, quando se fala em escola, praticamente é tudo marxista. Mas, no fundo, a liderança ou a briga mundial existente em termos de ação da escola está entre dois polos. Os marxistas que continuam achando que podem mudar a sociedade para transformá-la num mundo totalmente capitalista, governada por um governo capitalista, e os capitalistas, totalmente comunista, né? Socialista, e os capitalistas que querem essa sociedade também toda ela centralizada, só que sob o comando capitalista. Então os dois querem a mesma coisa com finalidades praticamente diferentes, mas a mesma coisa, ou seja, um governo único sobre uma população totalmente controlada. E para isso, principalmente os capitalistas desenvolveram muito as atividades em psicologia e sociologia, em psicologia experimental, que também algum dia vamos ter que falar sobre isso, que é muito interessante, que isso está sendo usado nas escolas. Mas então, para fechar hoje, a ação da escola é importante, porque ela tem que dar suporte à família, que por várias razões não tem condições de continuar a sua educação em casa. Mas eles têm que continuar a educação, tem que ser subsidiário da educação. Professor, o senhor mostrou que a oposição entre comunismo e capitalismo, na realidade, é frágil, né? Porque, na verdade, os dois concordam em algumas coisas. Né? A educação centralizada, os dois concordam, né? Só muda onde tem que se dirigir. Então, essa dicotomia que a gente fala, a direita, de educação mais à direita, educação mais à esquerda, na verdade, é tudo centralizado. E rebeldes somos nós aí, então, que estamos defendendo uma educação, quanto mais descentralizada, melhor. Né? E outra pontuação que eu queria fazer, né, é como o Brasil é trágico, né? Porque veja como é que é a história, né? Uma personalidade brasileira vai estudar lá nos Estados Unidos, a esperança da educação. E ele é bem sucedido, um dos melhores alunos de lá, ganhou o prêmio. Pô, viva Brasil! Mas foram um dos melhores alunos do John Dewey. Vai dar certo como isso aí, professor? Bom, gente, muito obrigado aí por acompanhar. Obrigado aí, professor. Se gostou do vídeo aí, dá o joinha. A curtida é muito importante. Não esqueça de compartilhar para aquele seu amigo marxista, para aquele seu amigo capitalista dinheirista, né? E para os pais de famílias que estão preocupados com a educação dos seus filhos. Viva Cristo!